Bom dia, irmãos. Saudação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para a mensagem então. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Diz assim o texto: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo-se a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acender a candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, damos graças ao Senhor por a noite de descanso que o Senhor nos deu. Agradecemos por esse domingo, dia do Senhor. Pedimos que o Senhor, Pai, nos abençoe em tudo e que possamos buscar sempre a Tua direção em nossas vidas. Que nós possamos, Pai, aqui nessa terra, os salvos em Cristo Jesus, viver realmente como se estivéssemos na Tua presença, como filhos do reino dos céus. Embora, Senhor, ainda na presença do pecado e pecando algumas vezes, entristecendo o Senhor algumas vezes e sendo o Senhor, passando por sofrimento e perseguições nesta vida, mas entendemos, Senhor, que o Senhor está conosco e o Senhor quer nos ensinar a viver dias felizes em nossas vidas, que nós possamos alcançar e entender esse texto e as bem-aventuranças do Senhor para nós. Obrigado, nos ajude nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Muito bom, as bem-aventuranças. Nós temos aqui um texto em Mateus 5, de 1 a 16, onde retrata a natureza da justiça verdadeira, né? Quando Jesus Cristo veio, ele veio para nos mostrar um mestre exemplar, um padrão de conduta, de exemplo. Jesus não começa esse sermão tão importante com uma crítica negativa aos escribas e fariseus, mas através dos ensinamentos ele mostra a diferença do que é possivelmente conhecer a lei, mas do que é viver a lei, conhecer Jesus e viver pela lei. Antes ele inicia seu discurso com uma ênfase positiva de caráter idôneo e as bênçãos que dele decorrem para o cristão. Os fariseus eles ensinavam uma justiça exterior, uma questão de obedecer determinadas regras e preceitos que poderiam ser medidas por orações, por ofertas, por jejuns. Jesus, nas bem-aventuranças, ele nos fala de um indivíduo que tem características, que teme a Deus. Ele apresenta desse indivíduo um caráter cristão que flui do seu interior. E aí está a diferença do que realmente é uma pessoa bem-aventurada para simplesmente ser uma pessoa que vive uma religião baseado em exteriores.
Podemos imaginar com a atenção da multidão quando se ouviu, se acusou, quando Jesus proferiu as primeiras palavras, bem-aventurados, que em latim significa beatus, ou de onde veio o termo beatitude, e essa palavra significa, tem um significado muito forte para os que ouviam Jesus naquele dia, pois expressa a ideia de alegria divina e perfeita, ou seja, uma alegria que vem dos deuses. Como que alguém pode ter uma alegria dos deuses nesta vida, sendo pecador, sendo miserável e perdido? Só é possível essa satisfação e suficiência quando ela vem de Deus. Muito bom. É por isso que nesse texto, então, Jesus nos dá o contraste claro do que é realmente uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, que tem uma alegria que vem do alto, uma alegria divina. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devemos estar presentes em nossas vidas. Vou repetir. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devemos ter presentes, ou deve haver presentes em nossa vida hoje. E nós podemos ver algumas atitudes aqui. Primeiro devemos ter a atitude em relação a si. Então, qual deve ser a minha atitude em relação a si mesmo? Versículo 3, ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito, em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a atitude que eu devo ter aqui em relação a mim mesmo é uma atitude de humildade. Ser humilde significa ter uma opinião correta de si mesmo. Romanos 12, 3. Não quer dizer pobre de espírito e fraco. A humildade ela é o oposto das atitudes atuais de autoafirmação, de exaltação. Também não é uma falsa humildade com aquela que diz, não tenho valor algum, não sou capaz de fazer nada, para provocar os outros a elogiarem e satisfazer o nosso ego. Mas sim uma atitude de honestidade em relação a si mesmo. Conhecer-se, aceitar-se, tentar ser autêntico para a glória de Deus. Uma segunda atitude, que nós podemos ver aqui, a primeira atitude em relação a si mesmo, uma segunda atitude em relação ao pecado. Nós podemos ver isso no versículos 4 até o versículo 6. Diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então note os que choram, note os mansos, e note os que têm fome e sede de justiça. São atitudes, reflexos, que nós devemos ter em relação ao pecado. Devemos ver o pecado como Deus o vê e procurarmos tratá-lo como Deus o trata. Aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão, sem dúvida alguma, indo pelo caminho errado. Não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas também nos sujeitar a Deus com mansidão. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, pois tanto Moisés quanto Jesus foram homens mansos, Números 12, versículo 3, e também Mateus 11, 29. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Todo aquele poder que o cavalo tem está domado ou controlado, e isso é ser manso. Uma terceira atitude que eu devo ter, a primeira, eu devo ter a atitude em relação a mim mesmo, eu devo ser humilde. A segunda atitude eu devo ter em relação ao pecado, eu devo ver o pecado como Deus o vê e tratá-lo como Deus o trata. E segundo, eu devo ter atitude em relação a Deus. Versículos 7 a 9. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então eu devo ter uma atitude em relação a Deus, e essa atitude é ser misericordioso, ser limpo de coração e ser pacificador. Experimentamos a misericórdia de Deus quando cremos em Cristo.
quando o Senhor nos salva em Jesus Cristo, ali recebemos a misericórdia de Deus para que também nós possamos tratar outras pessoas com a misericórdia que nos foi tratada. Ele nos dá um coração puro também. Ele perdoa os nossos pecados, Atos 15, versículo 9, e ao mesmo tempo em nossas vidas nós encontramos paz interior. Nós podemos deitar, dormir, e se o Senhor vier nos chamar, mesmo que dormindo, nós estaremos na presença do Senhor. Nós vamos confiar no Senhor em toda e qualquer tribulação ou provação, porque Ele tem cuidado de nós. Depois de recebermos sua misericórdia, nós compartilhamos com outros. Recebemos a misericórdia de Deus e podemos também derramar a misericórdia de Deus a outras pessoas. Podemos esforçar-nos por manter um coração puro e ajudar outras pessoas também a confessar seus pecados e abandonar seus pecados. E por último, também devemos ser um objeto de paz, um pacificador, inimigo de contenda. Isso em ambientes, onde tornamos-nos pacificadores em um mundo tão perturbado que necessita de paz, famílias tão perturbadas que necessitam de paz, pureza e misericórdia de Deus. Por último, a minha quarta atitude, eu preciso ter uma atitude em relação ao mundo. Esse texto já foi lido, versículo 10 até o versículo 16. E não é fácil como cristão termos essas atitudes. Ele fala que bem-aventurados os que sofrem perseguição. Também no versículo 11 ele diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Ao mesmo tempo ele exorta que nós devemos nos exultar e alegrar-nos, porque lá no céu nós temos grandes galardões, que da mesma forma que perseguiram os profetas, também vão nos perseguir. Ou seja, se nós como cristãos nos posicionamos ao lado da palavra de Deus, com certeza você vai sofrer fricção, você vai ser perseguido, você vai ser criticado, você vai ser odiado, e se você continuar mantendo a sua posição bíblica, talvez você vai ser preso. Não é fácil ser um cristão consagrado. Nossa sociedade não tem amizade com Deus e nem com o povo de Deus. Se você espera a amizade do mundo, a palavra de Deus diz que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quer gostamos, quer não, estamos em conflito com o mundo, pois somos diferentes e temos atitudes diferentes. Ele diz que nós temos que salgar, ele diz que nós temos que iluminar, Vós sois o sal da terra. Ele fala, versículo 14, vós sois a luz do mundo. No 16, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Se você se posicionar em suas atitudes em relação ao mundo, infelizmente ou felizmente você vai sofrer perseguição. Então veja, essas são as atitudes que nós devemos ter como filhos do reino de Deus. Se nós tivermos as atitudes, nós somos mais bem-aventurados, nós somos felizes, uma felicidade divina em nossos corações. Então, quando nós lemos as bem-aventuranças, nós observamos que mostram uma perspectiva radicalmente diferente daquela que o mundo ao nosso redor nos dá. O mundo estimula o orgulho e não a humildade. O mundo, ele incentiva o pecado, especialmente se nós formos escapar, se for possível escapar impune. O mundo está em guerra com Deus. O sistema deste mundo está em guerra contra Deus, enquanto Deus deseja se reconciliar com seus inimigos e recebê-los como filhos. Quem vive de maneira agradável a Deus deve esperar perseguições, mas é importante certificar-se de que o sofrimento não é resultado da própria insensatez ou desobediência. O que Deus requer de nós é que nós possamos entender que a verdadeira felicidade é ter essas atitudes que nós falamos nessa manhã. Que Deus abençoe você na sua vida e que você venha se posicionar buscando agradar a Deus, não agradar a si mesmo e não agradar ao mundo. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por esse tempo. Honramos ao Senhor, queremos honrar o Senhor com nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter sabedoria no nosso viver.
Amamos o Senhor de todo o nosso coração e ajude-nos a buscar a verdadeira felicidade que vem do alto, não que vem aqui na terra. Abençoa a igreja, a cada irmão que está em casa, em nome de Jesus. Amém.